Êxodo 29, de 22 a 46. Diz assim a santa, inerrante palavra do Senhor. Êxodo 29, a partir do 22. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e, movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, é a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos, depois dele, para serem ungidas nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirás o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão das coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã queimarás o que restar, não se comerá porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo que o tocar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 rim de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Até aqui a palavra do Senhor. O tema do sermão desta noite é: quando a bênção do Senhor vem. Quando a bênção do Senhor vem. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos mais uma vez diante da Tua riquíssima palavra, o registro que o Senhor conservou no decorrer dos séculos para que o Teu povo fosse edificado, alimentado, orientado,
e também confrontado quanto aos pecados, Pai. Nós queremos pedir o auxílio do Teu Santo Espírito para aclarar as nossas mentes, os nossos olhos, a fim de que nós consigamos enxergar as maravilhas da Tua lei, consigamos ouvir a Tua voz a nos repreender por pecados cometidos e consigamos, Pai, a despeito da limitação do pregador, entender a Tua vontade para a nossa vida, ó Pai. Fala, portanto, a cada um de nós nesta noite, ó Pai, não olha para a limitação daquele que entrega a Tua palavra, mas age pelo Teu Santo Espírito, falando, Pai, em cada coração aquilo que nós precisamos ouvir. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, será que é possível uma vida de bênçãos? Será que é possível uma pessoa, um crente, ser feliz nesta vida? Vez por outra nós encontramos alguns crentes que dizem que as coisas não estão bem, que não são felizes, que Deus não os tem abençoado como eles achavam que seria a vida cristã. E isso é muito triste, porque a palavra de Deus nos mostra em toda a história de Israel, em todos os seus servos, que quando o povo era consagrado, quando o povo buscava ao Senhor, andava na sua lei, andava nos seus mandamentos, Deus abençoava o povo. Não bênção material, no Antigo Testamento sim, porque as bênçãos do Antigo Testamento vinham em forma física, celeiros cheios, plantações, colheitas, mas no Novo Testamento Deus se manifesta de outra forma, a revelação é progressiva. No Novo Testamento, bênção de Deus não significam celeiros cheios, mas é a paz que excede a todo entendimento, alegria indizível, uma consciência tranquila diante do Senhor. É possível para um crente ter alegria e ter felicidade nesta vida? É plenamente possível. A palavra de Deus nos mostra isso, meus irmãos. Na medida em que nós andamos em obediência, buscando ao Senhor, com o coração arrependido diante do Senhor, Deus nos dá alegria indizível. Deus nos dá a paz que excede a todo entendimento. Agora, filhos que não têm andado em obediência ao Senhor, têm a garantia da palavra de que serão disciplinados, e a disciplina dói. E nós temos que de fato olhar para a nossa vida, para os sofrimentos que nós passamos, para perceber se nós estamos sendo provados na nossa fé ou se nós estamos em caminhos tortuosos. E as tribulações nada mais são do que Deus desentortando estes caminhos, puxando a nossa orelha, disciplinando, porque a Bíblia diz que Deus disciplina o filho a quem ama. Então, Deus nos mostra que um caminho de obediência à sua palavra, de arrependimento de pecados, é um caminho que Deus abençoa, que Deus, mesmo no meio das tribulações, do pouco dinheiro, dos problemas na sua casa, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar forças para você caminhar. O texto de hoje fala sobre isso, fala sobre a bênção do Senhor. O que o povo de Deus deveria fazer para ter a constante bênção e habitação do Senhor no seu meio. E este é um dos textos que nós entendemos quando nós olhamos primeiro o final. Observando o final é que nós vamos entender do começo até o fim. O final está lá no versículo 43 em diante, quando Deus fala das suas promessas. Se o povo andar em obediência, ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Irmãos, que bênção extraordinária. Deus santificando o seu povo, Deus habitando no meio do seu povo. E
Deus sendo aquele que estaria ali cuidando do seu povo, enquanto o povo andasse nos seus caminhos e não desobedecesse e se curvasse a outros deuses. Mas qual caminho era esse que o povo deveria seguir? Quais são as instruções específicas? É o que nós vamos ver nesta noite. A pergunta é: quando a bênção do Senhor vem sobre o seu povo? Quando a bênção do Senhor vem sobre o seu povo? Em primeiro lugar, a bênção do Senhor vem quando Deus é prioridade. Quando Deus é prioridade. Prioridade. Veja o verso 22. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles, a coxa direita, porque é carneiro da consagração. Alguns dos sacrifícios a seguir vão servir de alimentação para Arão, o sumo sacerdote, e para os sumos sacerdotes. Mas o primeiro sacrifício não. O primeiro era para Deus, o primeiro era de Deus. A parte nobre do sacrifício, a gordura, as entranhas, a coxa direita, tudo isso ia para o Senhor, tudo isso era queimado para o Senhor. Então note que numa sequência de sacrifícios, o primeiro é do Senhor, é exclusivo para o Senhor, e também um pão, um bolo de pão azeitado, uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor, isto é, um pão redondo, um bolo misturado com azeite e um pão fino, uma obreia, um pão fino de dentro do cesto de pães sem fermento. Todas estas coisas porás na mão de Arão e na de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Tudo isso deveria ser movido de um lado para o outro. É a descrição que nós temos aqui. Nós imaginamos que essas ofertas, elas eram de alguma forma movidas, como está a descrição. Elas deveriam ser preparadas e movidas diante do Senhor. Eu estou fazendo esse movimento de um lado para o outro porque é o que eu imagino. Não creio que haja muita variação quando o texto diz de mover de um lado para o outro. É o que a Bíblia chama de oferta movida ao Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Observe, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. O holocausto era um tipo de oferta em que todo o sacrifício era queimado. E aqui no caso, não é o animal inteiro, mas em Levítico 1 é o animal inteiro, mas aqui a instrução é que essas partes do animal, mais os bolos e pães todos, tudo isso ia ser levado para ser queimado todo. Holocausto significa todo queimado. De todo, causto. De onde vem cáustica, soda cáustica, causto, queimado. Todo queimado. E é curioso, meus irmãos, que sempre que aparece a palavra holocausto, os adjetivos que vêm do Senhor são de coisas agradáveis. Aqui, agradável aroma. Quando Noé saiu da arca, depois de ficar 1 ano e 10 dias, que foi o período que Noé ficou na arca. A chuva foi 40 dias e 40 noites, mas meses se passaram até que as águas abaixaram. E se você fizer a comparação dos meses, você vai chegar em 1 ano e 10 dias. Assim que Noé saiu da arca, diz o texto, levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro. Em Levítico 1, onde se ensina detalhadamente como fazer o holocausto, ao final de cada instrução, oferta de aroma agradável ao Senhor. Por que Deus gostava tanto de holocausto? Por que Deus usa termos tão expressivos para designar o holocausto?
Porque o holocausto, meus irmãos, era um sacrifício que as pessoas faziam identificando consagração total a Deus. Os sacrifícios por pecados eram obrigatórios. Se você pecava, você tinha que oferecer um sacrifício por pecado. O holocausto não, o holocausto era voluntário. A pessoa que queria consagrar a sua vida ao Senhor, ela pegava lá o seu melhor animal e o levava para que fosse sacrificado, fosse cortado e oferecido inteiro diante do Senhor. Essa consagração de vida voluntária era aroma agradável às narinas do Senhor. Era um cheiro agradável. Cheiro de carne queimada, meus irmãos, de sangue queimado, não é nada agradável. Um animal inteiro sendo queimado não era cheiro de churrasco, era cheiro de sangue queimado, de pele queimada. Não era nada agradável ao olfato humano, mas a consagração que estava envolvida naquele sacrifício era aroma agradável ao nosso Deus, a consagração. Note então que quando o povo de Deus o coloca em primeiro lugar, se consagra a Ele, obedecendo o que Ele mesmo está requerindo aqui, é agradável aroma, é cheiro suave. A palavra nos diz em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Lá em Atos, nós temos a descrição de como viviam os convertidos, e diz lá em Atos 2:42 em diante. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que nós temos aqui? Nós temos um povo que perseverava nas coisas de Deus, perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Eles perseveravam, eles não apenas obedeciam fazendo o mínimo, eles perseveravam. E o texto fecha com a bênção do Senhor. Enquanto isso, acrescentava-lhes dia a dia o Senhor, os que iam sendo salvos. Quando Deus é prioridade na nossa vida, meus irmãos, as bênçãos vêm. E como é que eu sei se Deus é prioridade na minha vida? É simples, responda essas questões. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? A primeira coisa é a rede social no celular, vídeos, notícias, são os exercícios físicos. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Ou é oração? Qual é a prioridade do teu dia? Qual é a prioridade do reino de Deus na tua profissão? Por que você trabalha? Por que você levanta cedo, passa um dia de nervosos, vai dormir tarde? É por causa do dinheiro? É por causa da carreira? É para sustentar a tua família? Ou é para glorificar a Deus que você tem uma profissão? Note que se você faz tal esforço de acordar cedo todo dia, passar nervoso, dormir tarde, apenas para ganhar dinheiro, que objetivo mais baixo, não é? Mais fútil, mais passageiro. Agora, se você faz tudo isso para glorificar a Deus na tua profissão, e salário e as outras coisas são secundárias, mas você glorifica a Deus na tua profissão, eis um caminho nobre,
E a palavra de Deus nos diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus com a nossa profissão. É por isso que independe do salário você ser um bom funcionário ou não. Quando você ganha pouco, você faz o melhor, porque você não está ali por causa do dinheiro, você está ali para glorificar a Deus. Dia desses, a gente foi em algum lugar e o atendimento foi péssimo. Eu e a Vivian fomos num lugar e o atendimento péssimo. E eu comentei com a Vivian, dá para perceber quando os funcionários ganham bem pouquinho, né? Na maioria dos lugares em que você percebe que as pessoas ganham muito pouco, geralmente o atendimento é muito ruim. É muito ruim. A pessoa está ali por obrigação, não é? O crente não deve agir assim. O crente deve entender que mesmo ganhando pouco, ele está ali para glorificar a Deus. E ele age como um embaixador de Cristo, de fato, fazendo o melhor do seu trabalho para que o nome de Cristo seja glorificado. Deus é prioridade na tua vida? Qual é a tua programação para o final de semana? Passeios, festas, descanso, lazer ou a agenda da igreja, a casa de Deus, os cultos? Qual é a tua prioridade na tua programação do final de semana? Qual lugar Deus tem ocupado na tua vida? Primeiro lugar mesmo? Ou segundo, terceiro, quarto, 10º lugar? Se não tiver coisa mais importante, aí você vai para as programações, para o culto ao Senhor. Irmãos, a bênção do Senhor vem quando Deus é prioridade na nossa vida. Em segundo lugar, a bênção do Senhor vem quando a liderança é reconhecida. Veja a continuação do texto. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Deus está falando com Moisés. Um dos peitos do carneiro era de Moisés, para a sua alimentação. Verso 27. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. O outro peito e a outra coxa eram de Arão e dos seus filhos, para a alimentação deles. Era o sustento deles. Diz o verso 28, isto será obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, é a sua oferta ao Senhor. Então ficava estabelecido aqui que essa seria a refeição do sumo sacerdote e dos sacerdotes enquanto existisse este sacerdócio. O que nós vemos aqui? Deus fazendo provisão para os sacerdotes que trabalhavam na casa do Senhor. O trabalho dos sacerdotes era na casa do Senhor, por isso eles precisavam ser alimentados, sustentados pela casa de Deus. Foi assim no Antigo Testamento e no Novo Testamento este ensino é continuado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 9, diz o seguinte, verso 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Quando você é dizimista, a obra da igreja é sustentada. O pastor, o seminarista, os pregadores, os missionários, o avanço da evangelização no bairro, tudo isso vem do sustento que vem dos dízimos ao Senhor. Meus irmãos, Deus abençoa igrejas cujos membros são dizimistas. Eu conheci uma igreja no passado, na minha adolescência, que era uma igreja de pessoas classe média baixa, classe baixa. Ninguém tinha um alto salário naquela igreja, mas mais de 90% da igreja era de dizimistas. E aquela igreja comprou terrenos, comprou casa pastoral, construiu casa pastoral,
comprou o telefone, que na época era uma fortuna, né? O telefone fixo, e era uma coisa admirável, uma igreja de pessoas pobres, mas como a igreja era mais de 90% dos membros dizimista, a igreja conseguia fazer muitas coisas. A bênção de Deus vem sobre igrejas em que os membros são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Quando os membros da igreja são dizimistas, a obra do Senhor é sustentada, não porque Deus precisa do nosso dinheiro, meus irmãos, mas porque Deus quer ver a nossa fidelidade, porque Deus quer ver o nosso desprendimento, porque Deus nos testa em pedir 10% daquilo que nós ganhamos. Note, de 100%, Ele pede 10%. E quando você segura esses 10% e não tem coragem de dar, isso está mostrando onde está o teu coração. Onde está o teu coração. A bênção do Senhor, ela vem quando Deus é prioridade na nossa vida e quando a liderança é sustentada por meio dos dízimos e das ofertas. Então, ofereça as primícias da tua renda a Deus. Trabalhe nesta área, peça para que Deus mova o seu coração, para que você tenha esse desapego e esta visão de oferecer os teus bens para o reino de Deus. Em terceiro lugar, a bênção do Senhor vem quando a liderança é consagrada. Os próximos versos tratam disso. Verso 31. Tomarás o carneiro da consagração, cozerás a sua carne no lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação, e comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã queimarás o que restar, não se comerá, porque é santo. Aqui nós temos o sumo sacerdote e os sacerdotes fazendo uma refeição que é chamada de santa. Eles vão comer a carne no lugar santo e eles vão comer das coisas com que foi feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá destas coisas, porque são santas. Até as refeições dos sacerdotes são chamadas aqui de refeições santas. E o estranho à aliança do Senhor não poderia comer destas comidas, porque elas eram santas. Isso nos lembra a ceia do Senhor imediatamente. Uma refeição em que apenas aqueles que são da aliança do Senhor podem participar e o fazem com máxima consagração. Mas não apenas a ceia do Senhor, meus irmãos. Como na nova aliança nós temos o sacerdócio universal, toda a refeição que nós fazemos deve ser expressão de gratidão ao nosso Deus. Porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É por isso que, quando nós vamos fazer refeições, nós damos graças, nós agradecemos a comida que bondosamente Deus nos mandou. Então, em casa, quando você come, no café da manhã, você ora antes do café da manhã para agradecer a Deus, porque Ele colocou alimento na tua mesa. Antes do almoço, você faz uma oração agradecendo o almoço. Antes do jantar, você faz uma oração agradecendo a Deus pelo teu jantar. Aliás, essa é uma pergunta, porque antigos hábitos vão sendo perdidos. Sempre foi o hábito do cristão orar antes de fazer as refeições. Então, não perca esse hábito. Mesmo que você esteja no teu trabalho, talvez no teu trabalho você pegue ali a tua comida, esquente, leve para um canto, feche os olhos, ore ao Senhor agradecendo o alimento. Se você está numa praça de alimentação e vai comer um lanche, feche os olhos e agradeça pelo teu alimento. Não é vergonha nenhuma, meus irmãos, nós praticarmos a nossa devoção a Deus na frente das pessoas. Se você está no restaurante,
Feche os olhos, agradeça ao Senhor pela refeição que Ele está te dando. Não se envergonhe do teu relacionamento com o teu Deus. Nós somos o povo que agradece a cada bênção que Deus coloca na nossa vida. E as refeições que Deus nos dá são obra da sua providência, do seu cuidado para conosco. É preciso agradecer. Aqui nós temos os sacerdotes fazendo uma refeição que é chamada de santa, porque até a comida para eles ali era consagrada e santificada. E igualmente na nossa vida, tudo que nós fazemos é diante da presença do Senhor. Tudo que nós fazemos deve ser santo diante do Senhor. O verso 35 em diante nos diz agora quanto à consagração daqueles sacerdotes. Assim, pois, farás Arão e seus filhos conforme tudo que te é ordenado, por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo o que o tocar será santo. Então essa consagração dos sacerdotes, da liderança, durava 7 dias. Durante 7 dias era preciso se consagrar com 7 sacrifícios diários, um sacrifício por dia. Meus irmãos, o caminho da liderança, o caminho do presbiterato, o caminho do pastorado é um caminho de consagração, Ontem eu vi numa rede social um jovem que não é pastor nem nada. Ele escreveu o seguinte: eu estou pensando em abrir uma igreja aqui na minha cidade. E eu me segurei para falar para ele: escuta, você é pastor por acaso? Eu sei que ele não é. Mas abrir igreja agora ficou a coisa mais... É como abrir um comércio na esquina. É um absurdo, meus irmãos. Pessoas sem nenhum preparo, sem nenhuma consagração, sem nenhum chamado, abrindo igreja como ponto de comércio. É isso que tem acontecido. É preciso preparo, é preciso consagração. Um levita, no Antigo Testamento, ele se preparava durante 20 anos para ser um levita, para tocar instrumentos, para reger. Todos eram mestres, diz a palavra. 20 anos de preparo para ser um levita. Quanto ao sacerdócio, nós não sabemos, os textos não detalham. Mas se para levita era 20 anos, imagine para ser sacerdote. Primeiro que ninguém se tornava sacerdote antes dos 30 anos de idade. Era uma idade mínima, era uma idade de maturidade para se tornar sacerdote. E algumas décadas aí sendo preparados pelo Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando escolheu 12 homens para serem seus discípulos, trabalhou com eles durante 3 anos, de modo intensivo. Se você pegasse esses 3 anos intensivos e os desdobrasse em períodos de 5 ou 8 horas diárias, no mínimo você dobrava, no mínimo. Para servir a Deus na liderança, como presbítero, como pastor, é preciso preparo e é preciso consagração, meus irmãos. Para ser médico, você vai estudar 6 anos, depois mais 2 anos no mínimo de residência, entre 8 e 10 anos para se tornar médico. Para ser um advogado, um engenheiro, no mínimo 5, 6 anos. Para se tornar pastor, em algumas igrejas por aí, 3 meses. O indivíduo fala bem, se apresenta bem, rapidamente ele é alçado a pastor da igreja. Em algumas igrejas isso acontece, meus irmãos, sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento, nenhuma consagração. Em igrejas sérias, no mínimo 4 anos, no mínimo. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, no mínimo 8 anos. No mínimo 8 anos. A partir do momento que um jovem, ele chega no conselho da igreja e diz: eu quero ser pastor, eu quero ir para o seminário, ele entra num período de observação de 3 anos. De 3 anos.
Tiago passou por esse período de 3 anos de observação. Se nos 3 anos o parecer do conselho foi, de fato, Deus está chamando esse jovem, aí ele vai para o seminário para passar no mínimo 4 anos estudando. Se for de manhã, 4, se for à noite, 5 anos. Terminado o curso do seminário, ele volta para o presbitério, para o que nós chamamos de licenciatura, que será de 1 ou de 2 anos. Então, a formação de um pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil e em outras igrejas sérias é de 8 a 10 anos. É de 8 a 10 anos. É preciso preparo, meus irmãos. É preciso consagração ao Senhor. Um erro médico pode deixar sequelas irreversíveis no corpo ou na saúde de uma pessoa. Um ensino ou um conselho errado de um pastor pode produzir danos ainda piores. Eu conheci pessoas que foram orientadas de modo errado por pastores que não eram consagrados e a pessoa tomou decisões erradas, pecaminosas, confiando no conselho do pastor errado. Então, alguém que não foi chamado para o ministério, que não foi preparado, que não foi consagrado, ele pode fazer coisas terríveis no ministério pastoral. E Deus não quer isso de forma alguma. Então, a bênção do Senhor vem, em primeiro lugar, quando Deus é prioridade na sua vida, quando a liderança é reconhecida, quando a liderança é consagrada a Deus, em quarto e último lugar, quando o povo é consagrado. É o final do texto, do verso 38 até o 42. Isto é o que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um éfa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um rim de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então o povo deveria ter comunhão diária com Deus, é o que diz o texto, 2 vezes por dia, de manhã e ao final da tarde, no pôr do sol. Estes 2 sacrifícios eram feitos ali para santificação do altar, de manhã e ao final da tarde, no pôr do sol. Assim como havia estas 2 ofertas diárias, o candelabro que ficava no lugar santo, antes do Santo dos Santos, ele também era aceso 2 vezes, manhã e noite. E o incenso também era queimado 2 vezes, manhã e noite. Então nós temos aqui um povo, meus irmãos, consagrado a Deus durante todo o dia, manhã e noite. E este texto tem servido de base para muitas igrejas fazerem seus cultos de manhã e à noite, no domingo, que é uma forma benéfica de nós guardarmos o dia do Senhor. Em algumas igrejas em que só há programação pela manhã, a tendência é o povo guardar só a manhã. Saem da igreja e aí acham que estão livres para usar os seus interesses no dia santo do Senhor. É benéfico para a nossa alma quando na igreja nós temos culto de manhã, culto à noite, trabalhos de manhã, trabalhos à noite, porque isso nos ajuda a guardarmos o dia do Senhor na sua totalidade. Meus irmãos, nós devemos obedecer o 4º mandamento, que nos diz que nós devemos santificar um dia ao Senhor, um dia de foco nas coisas do Senhor. Possivelmente o 4º mandamento seja o mais quebrado pela igreja evangélica atual. O mandamento nos ensina que nós devemos reservar o dia do Senhor, não para trabalhar, não para fazer compras, não para buscar entretenimento, mas para nos dedicarmos ao Senhor, para descansarmos e para nos consagrarmos ao Senhor, participarmos de todos os trabalhos da igreja, descansarmos, fazermos obras de misericórdia,
Nos Estados Unidos, hoje você já tem igrejas tirando o culto do domingo, da manhã do domingo, e trazendo para o sábado ou para sexta-feira à noite. Sabe para quê? Para que no domingo os crentes tenham o dia livre para ir passear, para ir para o shopping, para ir para o parque. É uma quebra de mandamento assim, sistematizada. Há uns anos atrás, em sala de aula, eu soube de uma igreja aqui em São Paulo, em que o pastor fez a seguinte proposta para o seu conselho. Ele disse o seguinte: a partir de agora, eu fiz aqui uma escala em que uma vez por mês é para o presbítero não pisar aqui na igreja. Uma vez por mês, o presbítero vai usar o domingo para ir no shopping, levar a sua família num restaurante, para descansar da igreja. E é claro que o pastor se colocou na escala, é claro. Uma escala para transgredir o mandamento do Senhor. Uma escala para blasfemar do mandamento do Senhor. Meus irmãos, o quarto mandamento, ele deve ser seguido. Deus nos deu 7 dias. Ele nos deu 6 dias para nós cuidarmos dos nossos interesses. 6 dias para nós fazermos o que é necessário fazer. Muitos de nós não trabalhamos nos sábados. Nós já temos meio que um dia de descanso aí, inclusive para cuidar dos nossos interesses. É inadmissível que no dia do Senhor nós façamos compras, trabalhemos porque queremos, façamos coisas que não têm a ver com o dia do Senhor. Um dia na semana nós temos que voltar a nossa mente, o nosso foco para as coisas do Senhor, meus irmãos. É o que o mandamento nos diz, um dia para guardá-lo integralmente. Crentes que guardam o dia do Senhor são mais abençoados por Deus, não tenha dúvida. Eu trouxe aqui algumas citações de um livro que alguns de vocês já leram, Entre os Gigantes de Deus, do Packer. E ele diz o seguinte: o testemunho é aquele do juiz do Supremo Tribunal inglês, Sir Matthew Hale. Este juiz do Supremo Tribunal inglês escreveu o seguinte: através de uma estrita e diligente observação, tenho descoberto que a devida observação dos deveres do dia do Senhor sempre é acompanhada por uma bênção sobre o resto do meu tempo, e que a semana assim iniciada tem sido abençoada e próspera para mim. Por outro lado, quando me mostro negligente acerca dos deveres deste dia, o restante da semana tem sido um fracasso e tenho sido infeliz em minhas atividades seculares. Escrevo isto não de forma leviana e impensada, mas depois de longa e sã observação e experiência. Esse é um testemunho que está escrito, mas eu poderia trazer muitos testemunhos orais de crentes que descobriram o dia do Senhor e passaram a ser abençoados por Deus numa guarda mais zelosa, mais dedicada do dia do Senhor. No mesmo livro, nós temos um exemplo da mão de Deus pesando quando o dia do Senhor não é guardado. Thomas Brooks, um pregador puritano do século XVII, escreveu o seguinte: não há crentes em todo o mundo que se comparem quanto ao poder da piedade e quanto à excelência nos terrenos da graça, da santidade, da comunhão com Deus, como aqueles que se mostram mais estritos, sérios, estudiosos, meticulosos na santificação do dia do Senhor. A verdadeira razão pela qual o poder da piedade tem caído a níveis tão baixos, tanto neste como em outros países, é que o domingo não está mais sendo observado de forma estrita e consciente. Isso ele escreveu no século XVII. Se ele viesse para os nossos dias, em que todo o comércio, os shoppings, os grandes mercados, tudo abre no domingo, não há mais qualquer consideração para com o dia do Senhor. Packer escreveu: não guardar o domingo atrai o castigo, o que também sucede ao abuso contra qualquer privilégio e meio de graça dados por Deus. Declínio espiritual e perda material
têm sido colhidos por pessoas e comunidades por causa deste pecado. Os excelentes dons de Deus não podem ser desprezados sem impunidade. Thomas Fuller pensava que a guerra civil e Brooks sobre o incêndio de Londres viera como juízo divino sobre a nação por estar negligenciando o domingo. Meus irmãos, se eu lhes perguntasse o que Deus faz com alguém que está quebrando o 7º mandamento, sistematicamente, toda semana um adultério, toda semana um adultério, você acha que Deus vai abençoar esta pessoa? Como você acha que Deus estaria tratando alguém que se diz crente, que adultera toda semana? Há alguma dúvida de que Deus pesa a mão sobre você quando você não guarda o domingo? Qual é a diferença entre os mandamentos? Aliás, o 4º mandamento está na 1ª tábua, que é a tábua do nosso relacionamento para com Deus. A nossa tendência é temer a quebra da 2ª tábua. Não, pastor, adulterar, Deus me livre. Não, pastor, matar alguém, que Deus me livre. Nós temos muito temor da quebra da 2ª tábua. Mas usar o nome de Deus em vão, todo mundo faz. Não guardar o dia do Senhor, é só uma vez. Ter outros deuses, tratar o dinheiro, a carreira acima de Deus, todo mundo faz. Quer dizer, nós temos muito temor em quebrar a 2ª tábua, porque nós temos mais temor de homens do que temor de Deus. No fundo é isso. Nós temos mais temor em ofender o próximo do que ofender a Deus. Mais temor de homens do que temor de Deus. Então, qual é a base para você achar que Deus aceitaria um adúltero semanal sem disciplina e você acha que Deus vai aceitar um quebrador do 4º mandamento sem disciplina? Não há como dizer isso. E agora eu inverto o pensamento. Eu não tenho dúvida de que muitos crentes têm sofrido nas suas vidas justamente por quebrar o 4º mandamento. E Deus está pesando a mão. E a pessoa está dizendo, estou sendo provado por Deus. Estou passando por um período muito difícil da minha vida. As pessoas gostam de se comparar com Jó, porque é heróico ser provado por Deus. O problema é o seguinte, Jó obedecia ao Senhor. Jó não estava sendo disciplinado. No caso de Jó era provação mesmo. Nós conhecemos o diálogo entre Deus e Satanás. No nosso caso, quando nós estamos quebrando a lei de Deus semanalmente, não é provação heróica, é disciplina mesmo, é Deus pesando a mão sobre a sua vida. E há crentes que estão sofrendo há anos, e há anos estão ouvindo isso e não mudam o comportamento, e não percebem que estão sendo disciplinados pelo Senhor, não percebem. E eu fico pensando, vai perceber quando? Vai perceber quando? Quando é que vai se comprometer com as coisas de Deus para sair da disciplina? É muito triste. J.C. Riley, no livro Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, escreveu o seguinte: esperar que um crente possa adquirir uma boa medida de santidade quando não se mostra diligente na leitura da Bíblia, na oração e no uso apropriado do domingo, seria o mesmo que esperar que um agricultor possa prosperar, contentando-se em semear o seu campo sem nunca se importar com ele até o tempo da colheita. Impossível. Impossível avançar na santidade se você não tem compromisso com o dia do Senhor. Impossível, impossível. Concluindo, meus irmãos, é possível ter uma vida abençoada por Deus? Com certeza é. E o caminho é o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor, é o caminho da fidelidade para com as coisas do Senhor. A bênção do Senhor vem quando Deus é prioridade na nossa vida, quando a liderança é reconhecida, quando a liderança é consagrada e, por fim, quando o povo é consagrado.
E aí nós voltamos ao final do nosso texto. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Nós que somos da nova aliança, somos muito mais abençoados do que estes irmãos aqui. Em Cristo, nós temos muito mais bênçãos do que eles, porque em Cristo nós fomos justificados, santificados, consagrados, assim como eles o foram, mas Cristo, ele não era uma presença de tabernáculo em que o sumo sacerdote, em que o povo não tinha acesso, em que apenas o sumo sacerdote uma vez ao ano tinha acesso. Cristo, ele tabernaculou, ele habitou entre nós, o Santo dos Santos foi escancarado, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós temos esta bênção de um Deus que veio habitar entre nós e que é o nosso Deus, e que hoje nós não o temos aqui em presença física, mas em presença espiritual. Nós temos a bênção de Cristo no nosso meio. Mais obedientes do que o povo do Antigo Testamento nós deveríamos ser, porque nós somos mais abençoados. Mais consagração nós deveríamos ter, porque nós somos alvo de bênçãos muito maiores. O povo aqui do tabernáculo não teve acesso ao Messias. Nós temos acesso aos ensinos do Messias, às palavras do Messias. Nós temos acesso a coisas que os nossos irmãos do Antigo Testamento sonhavam em ter, e nós o tivemos, e nós sabemos o nome do Messias, e nós falamos com ele por meio da oração. Então, meus irmãos, tanto privilégio a mais. Obedeçamos, consagremo-nos, sejamos fiéis ao Senhor, que Ele assim nos abençoe. Amém.